Om Arunachala Ramana. Saudações, amada Sangha. Os trechos a seguir que faremos a leitura fazem parte do capítulo 9 do livro Mahayoga, a Yoga de Shri Ramana Maharishi, por título A Busca. Uma introdução deste capítulo, que contém também um resumo dos capítulos anteriores, é dada pelo próprio sábio. Vamos a ela. Onde o ego não surge, ali somos Tat, aquilo. Mas como pode essa perfeita ausência do ego ser alcançada se a mente não imergir em sua fonte? E se o ego não se extinguir, como poderemos alcançar o Sahajasthiti, o estado natural, no qual somos aquilo? A fonte da qual a mente surge, acima indicada, é o Hridayan, coração, que, como vimos, deve ser experimentalmente considerado como a própria morada do ser. Certamente, a verdade absoluta é que o ser é, em si mesmo, o coração verdadeiro. Aqui, o sábio se refere ao estado sem ego, como sendo o nosso estado natural, porque nele somos o que realmente somos, isto é, a pura consciência. De certa forma, os métodos para a libertação preconizados pelas diversas religiões são todos corretos. Mas o método direto é o ensinado pelo sábio. Os outros métodos apenas preparam a mente para o método adequado. Nada mais podem fazer. O sábio explicou assim, abre aspas, o ego não pode ser subjugado por alguém que o considera real. É como a nossa própria sombra. Imaginemos um homem que desconhece a verdade sobre sua sombra. Ele vê que ela o segue persistentemente e deseja livrar-se dela. Tenta fugir dela, mas a sombra continua a segui-lo. Cava um poço profundo e tenta enterrá-la, soterrando o poço. Mas a sombra vem à superfície e continua a segui-lo. Ele só consegue livrar-se dela desviando o olhar e passando a contemplar a si mesmo, a fonte da sombra. Então, a sombra não mais o perturbará. Os buscadores da libertação são idênticos ao homem desta parábola. Não conseguem ver que o ego não passa de uma sombra do ser. O que deve ser feito é evitar o ego e se voltar para o ser, do qual o ego é apenas a sombra. Fecha aspas. A primeira coisa a fazer antes de iniciar a busca é analisar a sensação do ego e separar sua parte real da irreal. O ego tem um elemento de realidade em sua estrutura, isto é, a luz da consciência, manifesta como eu sou. Este eu sou, sabemos, é real, porque é a parte constante e imutável. Precisamos, então, rejeitar a parte irreal, os revestimentos ou corpos, e ficar com o restante, o puro eu sou. Este eu sou é uma pista para a descoberta do ser real. Perseverando nesta pista, revela-nos o sábio, podemos certamente achar o ser. Certa vez, Shri Ramana comparou o buscador do ser
a um cão que procura o seu dono, do qual se separou. O cão tem algo que o guia, isto é, o cheiro do dono. Seguindo esse cheiro, abandonando tudo mais, ele, por fim, encontra o seu dono. O eu sou, no ego, é como o cheiro do dono para o cão. É a única pista que o buscador tem para encontrar o ser. Mas é uma pista infalível. O praticante deve manter-se focado nesta pista e fixar nela a sua mente, com a exclusão de tudo o mais. Ela com certeza conduzirá sua mente ao ser, a fonte do eu sou. A busca do eu real consiste na reunião de todas as energias do corpo e da mente, rejeitando todos os pensamentos externos e dirigindo-as todas para uma corrente única, ou seja, para achar a resposta à pergunta: quem sou eu? A pergunta também pode ter a forma: de onde eu sou? Quem sou eu significa qual é a verdade de mim mesmo. De onde eu sou significa qual é a fonte no ego do sentimento de ser. Nessa busca, a fonte deve ser compreendida não como um ancestral remoto ou antepassado dentro da evolução, nem como um ser existente antes do nascimento do corpo, mas sim como uma fonte presente. Essa busca é o único método seguro para romper o círculo vicioso dos 3 estados, ou seja, vigília, sono com sonhos, sono profundo. Pois não somente aquieta a mente pensante, mas evita que ela adormeça e perca a consciência. E por isto tem sido denominada, entre aspas, sono desperto. Esse ciclo vicioso não pode ser ultrapassado nem na vigília normal, quando a mente vagueia de pensamento a pensamento, nem no sono, quando a consciência básica, eu sou, está imersa. Mas, por um breve instante, quando a mente passa da instabilidade do estado de vigília para a grande quietude do sono, a consciência atinge sua pureza, permanecendo como o eu sou, sem forma. Por força da determinação nesta busca, a consciência se reduz a esse estado sem forma e é nele firmemente mantida. E por isso, o círculo vicioso é rompido e o estado sem ego é conseguido. O sábio descreve o método da busca da seguinte forma, abre aspas, assim como alguém mergulha num lago para procurar algo que tenha nele caído, assim deve o buscador mergulhar no coração, determinado a descobrir de onde surge a sensação de ego, refreando a fala e o ar vital. Fecha aspas. Isso revela o aspecto devocional da busca. Como o mergulhador dedica-se ao seu propósito, a recuperação do objeto perdido, prendendo a respiração e mergulhando com todo o seu peso, assim também deve o buscador devotar-se à descoberta do ser, a fonte do eu sou no ego, por meio da reunião de todas as energias vitais e mentais e seu direcionamento ao coração. A determinação de encontrar o ser
é o elemento dinâmico na busca, sem o qual não pode haver mergulho no coração. A pergunta "quem sou eu?" ou "de onde eu sou?" implica essa decisão. Para quem mergulha dessa forma, diz o sábio, o êxito está garantido. Porquanto uma força misteriosa surge de dentro, tomando posse de sua mente e levando-a diretamente ao coração. Se o buscador for puro de pensamentos e isento de apego egoístico, entregar-se-á sem reservas a essa força e obterá a maior de todas as recompensas. Pois o homem alcança aquilo a que se devota, e não há nada superior ao ser real. Aquele que não possui esta perfeita devoção precisará praticar a busca repetidas vezes até que a mente se torne pura e forte, ou realizar qualquer espécie de meditação ou devoção a Deus. Como acontece na meditação de qualquer espécie, também na busca ou Atma Vichara, pensamentos surpreendentemente variados podem surgir e distrair a mente, e uma sensação de derrota e desalento pode ser sentida. O Maharishi nos diz que esses pensamentos surgem apenas para serem subjugados, e por isso não há necessidade de que o buscador do ser fique desanimado e sinta que fracassou. Se parecer que as possibilidades de êxito são remotas, que o êxito só viria após uma longa demora, o buscador deve enfrentar tal pensamento, lembrando-se que o próprio tempo não é real e que o ser não está dentro do tempo. Num livro antiguíssimo, afirma-se que o buscador do eu real deve ter tanta perseverança e paciência como seriam necessárias para secar o oceano, removendo a água gota por gota. Em outro livro, há uma parábola de um casal de pássaros cujos ovos foram levados pelo mar. Eles decidiram recuperá-los e, ao mesmo tempo, punir o mar, secando-o. Para isso, mergulhavam repetidas vezes nas águas e derramavam na areia as gotas aderentes. Diz a fábula que, finalmente, os deuses intervieram e os ovos foram restituídos. Pequeno comentário. A intervenção dos deuses justamente simboliza este poder que surge de dentro e que arrasta o sadhaka de volta à sua fonte, o coração. Volta à leitura. O sábio nos lembra que cada pensamento estranho que surge na busca e é dominado aumenta a força da mente. Assim, o buscador dá mais um passo na direção do objetivo. Nota: força da mente aqui deve ser entendido como o poder de abstração, concentração e absorção diretamente em sua própria fonte ou coração. Volta à leitura. Quando o buscador persistiu suficientemente na investigação e o poder que vem de dentro já surgiu e se apossou da mente, o coração é rapidamente atingido. Isto é, a mente se reduz ao estado de pura consciência e começa a brilhar firmemente em sua forma pura, o eu sem forma. Shri Ramana chama essa consciência sem forma de eu sou eu, para distingui-la do sentimento de ego, que tem a forma de eu sou este corpo. Isso implica a cessação da forma do ego. O ego finito é engolido pelo ser infinito. Com a extinção do ego finito, todas as imperfeições e limitações que perturbam a vida
cessam de existir. O desejo e o medo terminam, assim como o pecado e o sentimento de responsabilidade. O eu real nunca esteve sujeito a essas coisas. Elas pertenciam ao ego e não sobrevivem à sua extinção. No estado sem ego, o ser subsiste em sua própria glória. O sábio que assim encontrou o ser, tendo deixado de lado o ego, não é mais um indivíduo. Embora possa assim parecer aos discípulos imaturos e ao resto do mundo. Muitas vezes, a pergunta foi posta ao sábio se é necessário ou não renunciar ao lar e aos laços familiares e tornar-se um asceta mendicante. O sábio dizia que se alguém estiver destinado a tornar-se um asceta, essa pergunta jamais lhe ocorrerá, mas que, via de regra, não é necessário. Certa ocasião, houve um breve diálogo. Um visitante perguntou: devo sair de casa ou ficar lá? O sábio então respondeu: você está dentro de casa ou a casa dentro de você? Você deve ficar onde está neste instante. Você não pode afastar-se daí. Então, devo permanecer em casa? Perguntou o visitante. Eu não disse isso. Ouça, você deve ficar firmemente no lugar que é naturalmente seu, sempre. Assim, retrucou o sábio. O interlocutor formulou a pergunta supondo que estava em casa, mas a verdade é que o mundo inteiro estava dentro dele enquanto ser. Dessa forma, o sábio lhe disse que permanecesse no ser, isto é, que deixasse de pensar que o mundo é real. Nota: se o mundo fosse real, e tudo aquilo que experimentamos no mundo, tal como nossas relações familiares, nossa casa, etc., se tudo isso fosse de fato real, seria necessário abandonar. Mas como fazem parte do sonho de Brahman, não são mais do que uma aparência dentro do ser, como alguém pode abandonar e o que será abandonado? Nada precisa ser abandonado, porque tudo está no ser. Permanecer no ser é o mesmo que tomar sannyasa. Volta à leitura. Em outra ocasião, o sábio disse, abre aspas, um homem do mundo que não pensa eu sou um homem do mundo é um verdadeiro asceta. Ao passo que um asceta que pensa eu sou um asceta não o é. O ser, o Atman, nem é um asceta, nem um homem do mundo. Fecha aspas. Quando o eu real é procurado e encontrado, saber-se-á que esse ser nunca foi limitado, que é sempre perfeito. O buscador do ser começa com esse conhecimento. Quando, pelo Atman Vichara, o ego desaparecer, ver-se-á que nem estes 4 defeitos, nem os 4 corretivos para eles, têm qualquer lugar no estado sem ego, que é o único real. O sábio certa vez disse a esse autor que a busca é a grande yoga, o Mahayoga, e a razão é que, conforme mostramos aqui, todos os yogas estão incluídos na busca. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.